Graça e paz, meus queridos irmãos, retornando às nossas breves meditações para este domingo, tendo o tema sem igual. E a sugestão está no Salmo 139. O Salmo 139 é uma das peças literárias mais bonitas que pode existir no mundo, não é? Falando sobre a grandeza do Deus onipresente, onipotente, onisciente, e como Deus cuida dos seres humanos, especialmente como Ele nos criou. Por isso nós vamos chamar a atenção apenas de alguns versículos desse Salmo, que é exatamente o versículo 14 ao versículo 17, que diz assim: não é? Graças te dou, visto que por um modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis e a minha alma sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escritos e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Que preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos, e como é grande a soma deles. Olha, vê esta revelação de Deus nesse Salmo de Davi, sobre essa grandeza do Deus Criador, a gente fica realmente extasiado, admirado, porque a Bíblia nos convida a gente perceber alguma coisa que muitas vezes a gente passa desapercebido na vida. Não apenas a grandeza de Deus, mas também a forma como Deus sabe cuidar e está presente em todos os momentos da nossa vida. O tema é sem igual. Agora, eu já ouvi dezenas e centenas de vezes pessoas do sexo feminino, principalmente, fazer a seguinte afirmação: todo homem é igual. Nunca vi. Ô, gentalha, tudo igual, é tudo igual. É claro que você já ouviu isso muitas vezes, já deve ter dito também, mas realmente, quando as pessoas dizem isso, dizem sem sentir ou dizem sem analisar bem, e mesmo que esteja decepcionado e analisado com o sexo oposto, ou seja, com o sexo masculino, inegavelmente, verossímil, é verdadeiro, que as pessoas estão igualando tudo por baixo. E nesse sentido, tem razão, todos os homens e mulheres são iguais. Sabe por quê? Todos os homens e mulheres são pecadores. Não tem ninguém, como diz a palavra de Deus, principalmente em Romanos capítulo 3. Todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Não há um justo sequer, não há quem não seja pecador. Então, nesse ponto, não apenas os homens, gênero masculino, mas também o homem, gênero humano, feminino, a mulher, todos são iguais, todos são pecadores. Ainda bem que Deus sabe disso, né? Então, o Salmo 139 é um salmo que nos leva a refletir sobre essa grandeza de Deus, não é? Que realmente nós somos todos destituídos e pecadores, somos todos iguais. Mas ele nos convida a gente a perceber a grandeza de Deus ao criar o ser humano. Graças te dou, Deus, pelo modo assombrosamente maravilhoso como me formaste, me conheceste, e quando eu estava sendo entretecido no seio da minha mãe, todos os dias tu já conheceste. A grandeza de Deus. Realmente a gente deve ver muita coisa bonita nesse mundo, muita coisa extraordinariamente grande, macro, mas há muita coisa bonita também no micromundo criado por Deus. Que coisa maravilhosa, se a gente prestar atenção.
E é claro que você já deve ter percebido que nós, seres humanos, individualmente, eu, você, nós temos um corpo. E esse corpo é como um universo. Já percebeu quantas especialidades dentro do campo da ciência medicinal? Quantos homens estão trabalhando para se especializar numa pequena parte do corpo humano? Percebeu, né? Muito bem. Porque os clínicos gerais já quase não existe. Antigamente, todo médico era um clínico geral. Quase todo mundo está se especializando. E a especialidade faz com que a pessoa conheça cada vez mais do menor, da parte menor. Porque o ser humano é realmente um universo, quase praticamente infinito. Não é infinito, porque infinito só é realmente Deus. Então, esse salmo nos leva a ver a nossa grandeza na criação de Deus, como Deus é perfeito, mas nos leva também a perceber a nossa pequenez diante da grandeza imensurável de Deus. Mas que coisa maravilhosa é quando o homem se confessa pecador, reconhece-se limitado, carente da glória e da salvação de Deus e se rende aos pés de Jesus. Porque cada ser humano, sendo convertido ou não, ele na verdade foi feito cada um diferente. Não existe duas pessoas iguais, como também não existe duas folhas de árvores ou de árvore iguais. Não existe nada. Tudo é feito assim como numa simetria, numa harmonia, por um Deus que é extremamente meticuloso, criativo, poderoso. E que coisa maravilhosa a gente perceber essa grandeza de Deus e a gente reconhecer, oh Deus, eu sou tão pequenino, tão pecador, mas o Senhor provou o seu amor para comigo, mandando o seu Filho Jesus Cristo, Deus se fez carne, para vir me salvar. Realmente, os sãos não precisam de médico, quem precisa são os doentes. Então, a primeira coisa que a gente reconhece é que eu sou um pecador. Eu preciso de Deus para ter a salvação, preciso de Cristo. Coisa maravilhosa. E essa coisa que faz com que você seja sem igual, porque você realmente não tem duplicata, não tem nenhum órgão no seu organismo, no seu corpo que seja igual, embora nós tenhamos várias dupla de orelhas, dupla de olhos e etc., mas não existe nada absolutamente igual no nosso corpo. Apesar disso tudo, Deus veio ao mundo por amor a mim, por amor a você. E a coisa maravilhosa é quando o homem se rende aos pés do Senhor Jesus Cristo. Reconhece Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, porque a salvação é individual, mas ela é também eterna. Como disse Jesus, aquele que vem a mim, de maneira nenhuma eu o lançarei fora. Mas ninguém vem a Cristo se não for enviado pelo Pai. É coisa maravilhosa. Reconhecendo, então, essa grandeza e essa coisa tão singular que é você, que sou eu, e tão imperfeita, no sentido de não fazer o bem, no sentido de não ser bom, mas no sentido de perfeito, porque Deus nos amou. E o seu amor cobre a multidão dos nossos pecados e derrama a sua graça para que sejamos salvos. Reconheça, pecador, e reconheça a necessidade de salvação que só há em Cristo Jesus. Você vai receber também uma salvação sem igual. Que Deus abençoe. Até uma próxima. Amém.